Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD Videoaula, lição de número 6, dia 10 de maio de 2020. O título da lição, A Condição dos Gentios sem Deus. Essa EBD de hoje é em homenagem ao Dia das Mães, especial. Texto áudio a seguir. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Nossa verdade prática a seguir. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A nossa leitura diária, para cada dia da semana, de segunda a sábado, um tópico aí. Leitura bíblica em classe, Efésios 2, 11 e 12, Romanos 4, 12 ao 14. Destaquei em vermelho o que o apóstolo Paulo deixou bem claro ali, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Estavam perdidos. A seguir, o objetivo geral e os objetivos específicos. Conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição. A seguir, nós podemos ver aí a introdução da lição. É importante destacar, os gentios eram todos incircuncisos, a grande maior parte. Amém? Sofriam discriminação racial, eles eram tidos como intrusos pela sociedade israelense. Estavam privados do plano da salvação. Efésios 2, 11 e 12, antes da regeneração. A seguir, podemos ver na lição, acompanhem comigo aí, 5 formas de privação. Primeiro, sem Jesus. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados contra a promessa. Quarto, sem esperança. Quinto, sem Deus. A seguir, vejamos aí na nossa lição, acompanhe comigo, o ponto central. Os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa através de Cristo. Amém? Do advento do Messias. A seguir, chamados incircuncisos. Gênesis 17, 10 ao 14. O texto vai mostrar que fazia uma parte do pacto que Deus fez com o povo dele. A marca, o corte, a circuncisão era a marca da aliança. Gênesis 17, do 10 ao 14. Acompanhe comigo com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo com a sua Bíblia. Versículo 10 em diante. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Olha, aliança terá que ser guardada. Todos do sexo masculino. Todos os homens entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. A seguir, vejamos o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Era a forma que Deus tinha, que ele estabeleceu como santificação, compromisso e aliança. É um sinal externo, tá? A aliança simbólica requerida ao povo escolhido de Deus. A seguir, vejamos aqui, o sinal dos judeus era externo. A verdadeira circuncisão, Romanos 2 e 29, Romanos 2 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Romanos, acompanhe comigo aí. Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Não, judeu é quem é interiormente,
E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O apóstolo Paulo destaca aqui que a verdadeira circuncisão era feita no coração, para louvor de Deus e não para a marca exterior feita por homens. Sigamos. Nessa discussão toda, houve um primeiro concílio da igreja. Os pais da igreja naquele tempo, liderado pelo apóstolo Paulo, o concílio da igreja em Jerusalém, que era a base, o quartel-general em Jerusalém. A orientação do concílio era o seguinte: não vamos mais ouvir ao homem, vamos dar ouvido ao Espírito. A orientação do Espírito Santo, Atos 15, do versículo 1, 2, 5 e 6, Atos 15, 28 e 29, apontava para a nova aliança. Filipenses 3 e 3, o apóstolo Paulo retrata muito bem esse assunto. Filipenses capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha o que o apóstolo Paulo ensina, coisa linda, maravilhosa, né? A seguir, vejamos em nossa lição, acompanhe comigo aí, a síntese do tópico 1. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. A seguir, segundo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Eles estavam estranhos, indiferentes, não tinham conhecimento. E só se dá ficar indiferente e alienados quanto ao concerto da promessa, em Efésios 2 e 12, vai destacar isso, o apóstolo Paulo destaca bem isso, só se interessa por aquilo que se conhece. Eles não conheciam o pacto, eles não conheciam se eles tinham condição de fazer parte. Eles eram colocados como escória e não tinha muita explicação. Eram religiosos politicamente corretos. Se é indiferente, porque não interessavam a eles. Não interessava, estavam vivendo num comodismo. Para que falar de pacto? Para que falar de circuncisão? Já estavam nos dias de hoje, muitas vezes quando é abordado algum assunto, e esses assuntos precisam haver mudanças. Muitas pessoas acham que já passou o tempo, não precisa mudar mais. João, capítulo 4, versículo 22, olha só o que o apóstolo nos ensina, que a Bíblia vai nos ensinar, referente a isso. 4 e 22 vai dizer assim: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora em que de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Sem conhecer o pacto, a forma de adorar correta, vivendo apenas os conceitos religiosos que eram ensinados, eles não sabiam essa bênção que Jesus havia providenciado para os gentios. Amém? Não podiam usufruir dos privilégios da aliança, do pacto de Abraão, de Isaac, de Israel, Jacó. Os gentios precisavam saber disso. Amém? Precisavam saber desse pacto. O apóstolo Paulo ensina com propriedade. Mateus 22 e 32, Gálatas 3 e 29, referência aí. Acompanhe comigo na sua Bíblia, aí em casa, por gentileza. A seguir, a lição vai mostrar para nós: alienados ao pacto das promessas. O advento do Messias, Atos 13, 32 e 37. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí, essa referência. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 12.
Olha só. Os pactos abraâmico, que se deu em Gênesis 12, o mosaico, com Moisés, a lei e a escritura, Deuteronômio 28, e o davídico, segundo Samuel 7, 13 e 16. As referências aí, o pacto, os 3 pactos que Deus fez com o povo dele. Os gentios estavam fora dessa aliança. Não conheciam esses pactos, não sabiam que poderiam pertencer à família de Deus, que tinham até direito de pertencer. Amém? Embora Deus estabeleceu princípios e regras, Deus não fechou a porta para os gentios. Na verdade, Ele abriu uma porta através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus é mais importante que Jacó, Israel. Jesus é mais importante que Abraão. O apóstolo Paulo ensina aqui para eles. Jesus nos tornou herdeiro da promessa. Gálatas 3 e 29, acompanhe comigo em sua Bíblia aí, livro aos Gálatas, carta aos Gálatas 3 e 29, capítulo 3, versículo 29, olha que bonito que o apóstolo Paulo explica aqui, olha. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Cristo veio e nos inseriu nessa promessa, filhos de Deus, por adoção. A seguir, em nossa lição, é importante destacar sobre o que é alienação. A alienação expressa o sentido de estar separados da sociedade. O termo em grego aqui usado é apolotrostai. Apolotrostai, excluído. Apolotrostai, excluído. Diferente de Politeia, que dá um sentido mais regional, né? Diferente de um afastamento temporário, direito de cidadania como cidadãos. Saulo de Tarso, acompanhe comigo o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Ele teve alguns privilégios por ser cidadão romano. Acompanhe comigo aqui. Olha como era importante você ser reconhecido como cidadão romano. Certa vez, os soldados iam cometer uma maldade com o apóstolo Paulo. Acompanhe comigo Atos capítulo 22. E quando identificaram que o apóstolo Paulo ele era cidadão romano, ficaram temerosos na hora, colocaram em prática e reconhecer a cidadania romana do apóstolo Paulo. Olha só que lindo, ó. Versículo 24. Acompanhe comigo em sua Bíblia. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado, interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião, que ali estava: você tem o direito de açoitar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é um cidadão romano. Nesse momento, o apóstolo Paulo foi muito usado pelo Espírito Santo em mostrar para aquele centurião que ele era cidadão romano. Eles não poderiam maltratar, açoitar um cidadão romano, a não ser que ele fosse condenado por Roma. A mulher Cirofenícia, quando foi ter com Jesus, também ela reivindicou um direito, lembrando que ela poderia ter sido acusada por pedir algo que não pertencia a ela. Jesus fala para ela: não é justo tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Estava dizendo justamente do plano da salvação que viria primeiro para o povo de Israel. E ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Reconhecendo o senhorio, que ele era inferior, mas também necessitava da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele concedeu a ela. Como é maravilhoso nosso Cristo, amém? A seguir, importante destacar a síntese do tópico 2, que diz assim: a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao conceito da promessa. A seguir, vejamos
sem esperança e sem Deus, desprovados de esperança, sem Deus por escolha, suas crenças e convicções, politeísta e idólatras, medo e incerteza. Então, as referências bíblicas, e acompanhe comigo em sua Bíblia, na sua casa. Primeiro, sem esperança e sem Deus. Não tinha esperança de salvação, não tinha Deus, não tinha confiança. Ia para todo canto procurando ajuda. Eram politeístas. Olha, sem esperança, desprovidos de esperança. Jesus veio e trouxe esperança para aquele povo. Sem Deus por escolha própria. Eles não queriam, em primeira instância, não queriam aceitar Cristo como Salvador de suas vidas. Amém? Sem Deus por escolha, sem crença, suas crenças e suas convicções, as crenças e ensinos de homens, doutrina de homens, e as convicções que não mudavam nunca, era difícil mudar, toda mudança requer, dói no ego, precisava de mudar os seus conceitos, amém? Politeístas, adoravam vários deuses, tudo que aparecia eles iam atrás, eram idólatras e tinha medo e incertezas contra o governo de Roma, não tinha certeza, a qualquer momento eles poderiam ser subjugados mais ainda e o jugo ia pesar mais ainda em cima deles, por não ter descendência, não ter uma legislatura, uma lei, eles ficavam à margem da sociedade. A seguir, vejamos que o terceiro tópico, a síntese do tópico 3, a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição ao inferno. A seguir, temos a conclusão de nossa lição de hoje, que essa EBD de hoje mostra para nós, muito especial no dia de hoje, em homenagem ao Dia das Mães, repito, a conclusão da nossa lição, um dia com amor infinito, o Senhor Jesus nos concedeu uma oportunidade de sermos filhos de Deus. A magnitude desse amor divino circuncidou os nossos corações e nos incluiu para sermos salvos. Se revelou a nós como o único e suficiente Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Queria agradecer a Deus nessa tarde, nessa manhã, ou nesse período noturno, seja qual for o horário, o dia, o momento que você estiver acompanhando e participando da EBD por videoaula, queria deixar uma mensagem em seu coração no dia de hoje, que Deus possa abençoar você e sua família eternamente, e aguardamos a volta do nosso Deus, quando Ele vier buscar os seus filhos. Hoje não há mais lei, ou da parte dos judeus, ou dos gentios, qualquer que seja, não pode nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.